Fala personas, bem-vindos ao canal Ecos de Arte. E agora eu vou falar de um assunto que as pessoas me questionam muitas vezes. Qual é o meu espectro na questão política, se eu sou esquerda, se eu sou direita, o que que eu sou. É, Na verdade, eu nunca me considerei nada, né? Mas eu sempre tive uma ligação, uma conexão maior com a esquerda, mas eu nunca me considerei de esquerda. Pelo fato de certa liberdade, de, de querer que as pessoas sejam livres para fazerem o que elas quiserem, seja um homossexual, seja a mulher, seja o que quer que seja, né? Que a pessoa tenha um negro, sacou? O ser humano o ser humano, porque eu não vou ficar classificando de gay, de mulher, de negro ou de preto, né? Porque hoje em dia você não pode falar negro, acho que é preto. Antigamente você não podia falar preto, era negro. E agora, hoje em dia, você não pode falar negro, é preto. Black, vamos chamar de black porque não pode falar nem negro nem preto. Eu não entendo por que não pode falar essas coisas, que toda hora muda. Eu não entendo. O que está agredindo o que, né? Enfim, no meio do rock and roll a gente chama de filho daquilo e não quer dizer motherfucker, né? E, e não é uma agressão necessariamente, entendeu? Na verdade não é uma agressão, às vezes é, porque a gente usa essa palavra agressivamente também numa letra, num contexto e tal, mas em muitas situações a gente não usa como uma agressão, às vezes até como uma exaltação. É um filho da mãe mesmo, né? É outra coisa, não é filho da mãe não, é outra coisa. Mas enfim, seja o que for o ser humano, ele tem a possibilidade, a liberdade para fazer o que ele quiser e ele tem que ser respeitado pela individualidade dele. E é isso que eu sempre pensei assim, apesar de ser mais imaturo, não ter totalmente os meus pensamentos tão formulados quanto hoje eu tenho, mas eu tinha isso dentro de mim, então eu me identificava mais com a esquerda. Inclusive votei no Lula, a primeira vez que eu votei e a única vez que eu votei no Lula no primeiro, na primeira eleição dele, na primeira vez que ele foi eleito. Foi a única vez que eu votei nele e nunca mais votei nele nem em ninguém, entendeu? Eu sempre voto nulo. Então, o que eu acabei entendendo com o tempo é que eu tenho tendências anarquistas, saca? Eu tenho meu espectro, espectro, não é bem definido, que eu acho uma grande besteira, aliás, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tem gente que fala que é de esquerda, que pensa nos outros e vive de uma hipocrisia. É igual o religioso, né? Que fala que pensa no bem do outro, é a mesma coisa. Ideologia é a mesma coisa que religião, é igual, é a mesma coisa. Uma ideologia é uma religião, sacou? Tem as mesmas características de uma religião. A pessoa fica cega naqueles princípios, cega nos seus dogmas, entendeu? Em todas as regras daquela ideologia, assim como fica presa nos dogmas e regras de uma religião, e nas crenças daquela religião, e nas crenças daquela ideologia. Então, a ideologia, para mim, é uma religião, sacou? Então eu não fico preso a isso, eu acho que o anarquista mais anarquista nem se define como anarquista, de tão que ele é livre, ele é tão livre que nem de anarquista ele se chama. Mas na verdade eu tenho tendências anarquistas, mas eu não sou anarquista, eu não acredito no anarquismo. Eu não acredito no anarquismo que seja possível, eu acho que é uma utopia, assim como eu acho que o comunismo é uma utopia. Aliás, eu acho que nenhum ismo, nenhuma dessas segmentações que nos colocam aí vai nos levar para o melhor bem-estar possível. Porque enquanto a gente estiver infligindo no outro a nossa crença, o que a gente acredita, querendo que os outros vivam de acordo com o que a gente vive, a gente já está impondo a eles alguma coisa ruim. Dentro das minhas teorias que tem a ver com o anarquismo, eu sou contra autoridades, entendeu? Eu não sou muito, não lido bem com autoridades, seja pai, mãe, apesar de respeitar muito, entendeu? Não lido bem com Deus, nem com Deus. Como autoridade eu lido bem, porque eu me coloco de uma forma não igual, porque se ele existe,
ele é um cara que tem muito mais bagagem e conhecimento que eu. Então ele tem que saber lidar com as minhas ignorâncias, que foi ele que me fez ignorante assim. Então já tem que saber lidar com isso. Então eu sou um cara meio avesso a autoridades e não necessariamente respeito todas as regras. Quando eu vejo que as regras e as leis não fazem sentido, entendeu? Só estão apenas privilegiando alguém que tem uma visão totalmente diferente da minha, sacou? Então eu quero explanar esses meus pensamentos para que alguém de repente possa compreender. Eu mudei muito a minha visão, como eu falei, eu me considerava muito perto do esquerdismo, né? Por essa coisa da liberdade, por essa coisa de pensar no outro também de uma forma declarada. Mas eu aprendi que a direita, eu comecei a ler coisas da direita, com o tempo, é claro, comecei a sair da esquerda, ver a hipocrisia dali, como vi a hipocrisia da igreja, como vi a hipocrisia de várias religiões, eu vi a hipocrisia da esquerda. Eles sempre falam que são os arautos da ética, o arauto da honestidade, e chegam lá, fazem a mesma coisa. No dia a dia, os esquerdistas fazem a mesma coisa que a galera da direita que eles criticam, principalmente os radicais e os extremistas, principalmente esses. Mas a galera que fica ali um pouco mais que sai um pouco do extremo, que está mais perto mesmo do centro, também age da mesma forma que de quem ela critica, e a direita a mesma coisa com a esquerda. Nos polos eles são muito parecidos na intolerância deles, entendeu? E eu comecei a ler coisas mais voltadas para a direita, uma coisa mais liberal, e percebi que do lado direito tem muita gente também que é a favor de liberdades individuais, como eu sou, entendeu? Então vi que não é só a esquerda que pensa no geral. A direita pensa do jeito dela, é um jeito diferente de pensar. Inclusive aprendi muito lendo Ayn Rand. Ayn Rand é uma escritora e eu li o primeiro, não foi o livro que eu li, foi o filme, mas que vale muito a pena ler o livro também, que é A Revolta de Atlas. Aquilo ali abriu minha cabeça para outras coisas. Não que eu já não viesse abrindo, mas esse ler Ayn Rand me fez perceber coisas que até aquele momento eu não tinha me dado conta. Então você que é esquerdista, leia Ayn Rand, mas leia mesmo. Eu não concordo com tudo da Ayn Rand, aliás, eu não concordo com tudo de ninguém, inclusive de Gandhi. Eu tenho tatuado Gandhi aqui, mas eu não concordo com tudo dele. Eu não concordo com tudo de ninguém. Por isso eu não faço parte de nenhum ismo, porque se eu fizer parte de algum ismo, quer dizer que eu concordo com tudo daquele ismo, entendeu? Dentro da sociedade, da mentalidade boçal que nós vivemos na sociedade, entendeu? Então, em Rand eu vi o filme A Revolta de Atlas, e vale a pena muito ler o livro. Os livros, né? São 3 livros, se eu não me engano, 3 volumes. Depois eu li A Virtude do Egoísmo, que é um livro maravilhoso. A Virtude do Egoísmo, vale muito você ler, é um título provocativo, né? É A Virtude do Egoísmo, mas você vai ver o que ela explica como egoísmo e como altruísmo, entendeu? Tem que ler o livro para entender. É um conceito dela, então, de egoísmo diferente, entre aspas, é uma forma diferente de ver o egoísmo. Então leiam, que vale muito a pena esse livro. Esse livro mudou muita coisa. E depois eu li A Nascente, que é outro livro maravilhoso, entendeu? Que eu não vou dissertar sobre ele, mas é um livro maravilhoso que mostra um grande artista arquiteto, que ele é renegado pela sociedade porque ele não baba o ovo, entendeu? Não faz negociatas, entendeu? E por isso ele é excluído. Acho que é alguma coisa parecida com o que eu vejo na realidade, né? Se tu babar o ovo, for hipócrita e, entendeu? Saber usar as pessoas para o seu benefício, você consegue mais resultados, entendeu? Então, esse livro mostra isso. Olha só, uma pessoa de direita, entre aspas, ali mostrando, entendeu? Então, vale a pena conhecer essa autora chamada Ayn Rand. Vão atrás. Então, as minhas tendências para falar são anarquistas, mas eu não, mais uma vez, eu não acredito, eu acho que é uma utopia o anarquismo, e acho que nem falar capitalismo, o capitalismo é o melhor sistema. Eu acho que não baseio no sistema, baseio na mentalidade de um povo. Se o povo tem a mentalidade atrasada como nós temos, tão ignorantes que são capazes de achar
e de votar em representantes como o Lula, como o Bolsonaro, até como outros que eu não vou citar aqui, que eu não realmente não me identifico, não me representa, entendeu? Não me representam. Se a gente tem uma mentalidade que acha que esses caras são os salvadores da pátria, os messias, se a gente tem isso, é que a gente tem uma mentalidade muito atrasada. Então, eu acho que se a mentalidade das pessoas mudarem, sacou? Se elas realmente passarem a ler, a estudar, a ouvir o outro lado, você que é de esquerda, ouça os caras de direita. Você que é de direita, ouça as críticas dos esquerdistas. Vai no canal deles, segue eles, segue pessoas que escrevem críticas. Eu faço isso, eu sigo pessoas da esquerda, sigo pessoas da direita, sigo pessoas do centro e sigo quem detesta os dois lados, ou os três que sejam, sacou? Então eu tenho uma ampla, um amplo leque de opiniões e daí eu formo a minha opinião. Agora você que fica só na sua bolha do lado esquerdo ou na sua bolha do lado direito é um perfeito ignorante. Eu não posso dizer outra coisa porque eu sei que você é ignorante independente de te conhecer ou não. Se você só fica de um lado, você só pega informação de um lado, sempre elogiando o seu lado e sempre criticando o outro lado. Então, eu acho que você já começou errado a pensar sobre política, entendeu? Política tem que ser debatida, política tem que ser conversada, tem que ser conflitante em alguns pontos, tem que ter oposição e a gente tem que saber o que a oposição pensa e por que ela pensa daquele jeito, sacou? Talvez ela pense uma coisa melhor para o bem-estar social maior, entendeu? E a gente pode pegar aquela ideia. Por quê? Porque é de direita eu não vou pegar aquela ideia, porque é de esquerda eu não vou pegar aquela ideia. Vocês são um bando de fanáticos, torcedores de times de futebol, que é isso que vocês são, sacou? A maioria da população hoje em dia vive nessa de torcedor de futebol, entendeu? E não pessoas realmente pensantes e que podem se autogovernar. Eu acredito nesse lance. Eu não preciso da autoridade para me dizer o que eu devo ou não fazer. Eu tenho consciência, eu estudo para isso, leio pra caramba e convivo com as pessoas e converso um bocado para saber o que elas pensam e ter um respeito por elas, entendeu? Nas situações, ou ver que às vezes é apenas um preconceito delas ou uma ignorância e, tipo, dane-se o que ela pensa, sacou? Eu não estou desrespeitando ninguém se eu estou fazendo uma coisa que eu não estou fazendo mal a ninguém. Aí é uma questão que ela tem que lidar, sacou? Ela tem que lidar com ela mesma. Então, galera, isso é um pouco do que eu tenho para falar sobre o espectro, meu espectro. Eu não sou em cima do muro, que nem muita gente fala. E se acha que eu sou, eu quero que se... Entendeu? Quero que se dane, galera. Tô nem aí para vocês que acham isso. A opinião de gente ignorante não vai mudar a minha personalidade. É apenas uma opinião. Não muda o que eu sou, sacou? Eu sei o que eu sou, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda, estudar muito, ler muito, ouvir muito o outro lado, ouvir muito outros lados, entendeu? E não existe uma só direita, o Bolsonaro não é só ele que é direita, entendeu? Existem vários tipos de direita. Então vão estudar, vocês que são de esquerda, que acham que só o Bolsonaro é a direita é o Bolsonaro, entendeu? Todo mundo que é de direita é igual o Bolsonaro. Isso é burrice, burrice. Eu não vou falar nada além disso, porque é burrice mesmo afirmar uma coisa dessa, achar que só o Bolsonaro é a direita, que a direita é todo mundo como o Bolsonaro, entendeu? Existem vários tipos de direita, inclusive uma direita que, como eu te falei, é totalmente a favor das liberdades individuais. Você pode fumar maconha, você pode fazer o que você quiser, entendeu? E a pessoa é de direita. E como conservador, a palavra conservador hoje em dia foi muito deturpada. Olha só, 13 minutos já, porque é muita coisa para falar sobre o tema. Então, sendo conservador, eu não acho uma coisa ruim ser conservador. A palavra conservador está deturpada hoje em dia. Você pode conservar o que é bom, porque tem coisas que foram feitas ao longo da história, e seja por um espectro ou por outro, sacou? Que foram feitas e que funcionam, que chegaram a uma realização positiva para a sociedade. Então a gente tem que conservar isso que é bom. E se for para modificar isso de uma forma inteligente, cautelosa, pensando na natureza do ser humano. Não dá para ser que nem os esquerdistas às vezes falam, pô, tem que mudar o cara. Eles esquecem uma coisa, a natureza humana. A natureza humana, como eu te falei da mentalidade e tudo isso, isso é uma coisa que tem que ser levado em conta em qualquer sistema. Você não pode pensar num sistema sem levar em conta a natureza do ser humano. O ser humano tem suas falhas, tem suas ambições,
tem sua individualidade, tem suas coisas, em momentos que ele é egoísta, que ele pensa nele mesmo. Então a gente tem que saber que o ser humano é assim e tem que lidar com essa realidade. Não vai achar que vai viver num mundo maravilhoso, onde todo mundo vai dividir tudo e não vai ter ninguém que vai ter a ambição de ter mais que o outro. Meu bem, o ser humano tem essa tendência muitas vezes, alguns seres humanos mais que outros. Mas esse ser humano que tem essa tendência vai existir ao longo da vida, da existência humana. Ele vai sempre existir. Então é utopia achar que não vai ter outra pessoa que pensa diferente de você e que vai querer um outro tipo de sistema, entendeu? Então eu penso muito mais com a mentalidade, mudar a mentalidade através da educação de base, que nunca foi levada a sério aqui. Não é educação de faculdade e essas coisas. Tudo bem, isso aí é necessário também ser trabalhado, como foi, acadêmica. Mas a educação de base é que faz a diferença na estrutura mental, cultural, psicológica de um ser humano. É desde pequeno que você tem que... E ninguém aqui no Brasil fez isso até hoje. Realmente focar na educação de forma decente, pública, quando é pública no caso, e inclusive a particular também em alguns momentos, dependendo da escola, também deixa a desejar em alguns quesitos. Em muitos quesitos, na verdade. Mas eu acho que um país, por exemplo, que tem uma liberdade maior, que é mais avançado, inclusive, seja intelectualmente, seja culturalmente, seja que tem um IDH muito melhor do que o nosso, entendeu? Um país como esse, mais evoluído, as pessoas têm uma mentalidade, uma educação muito melhor. Certamente leem mais, estudam mais, as conversas, inclusive no dia a dia vai ser outra, porque se elas leem, se elas estudam, os papos são outros, entendeu? Eu posso dizer isso com experiência, porque eu sei com quem eu converso, com quem lê muito, e com quem eu converso que não lê nada, que os papos são totalmente diferentes, entendeu? Então a mentalidade desse país faz com que esse país seja diferente. Então não adianta lá em cima ter um boçal ignorante que não estudou nada, que não lê nada, como o Bolsonaro, por exemplo, como o Lula, por exemplo, entendeu? Minhas críticas aos políticos não só são que eles não estudam, que não leem nada, não. Tá? São outras muito mais profundas e tem muitas coisas além disso aí. Mas num país onde as pessoas realmente leem, estudam e têm uma mentalidade diferente, elas não iriam colocar uns boçais como esse para decidir coisas que elas deveriam decidir, na verdade, sacou? De alguma forma. Então, eu não acredito no anarquismo como realmente uma realidade, mas eu acho que quanto mais perto a gente chegar dessa mentalidade, dessa liberdade que o anarquismo propõe, sacou? Ter contato com o anarquismo eu acho que é fundamental e importante para que a gente saia das prisões mentais e prisões da consciência em acordo a um sistema que a gente tem, que a gente ainda tem, sacou? A gente ainda é muito atrasado. Não que a gente vai viver anarquia, mas que a gente possa chegar um pouco mais perto dessa liberdade, desse bem-estar, desse respeito e dessa consciência que a anarquia, algumas correntes anarquistas, porque são várias correntes, tá? Assim como outros ismos, tem várias outras correntes também, entendeu? Então, como algumas correntes anarquistas propõem, entendeu? De liberdade, de igualdade. Então, porque eu não sou a favor do racismo, eu não sou a favor do feminismo, nem do machismo, nem do branquismo, nem do negrismo, nem do nada que vocês quiserem colocar aí. Eu não sou a favor de nenhum desses, eu sou a favor da igualdade, que todo mundo possa se respeitar e conviver de uma forma congruente, tendo que uma educação, consciência, mentalidade elevada e evoluída. Esse é o que eu busco. Espero já estão quase 20 minutos de vídeo, eu não queria fazer um vídeo tão longo, mas eu acho que foi necessário falar e tem muito mais para falar sobre esse assunto. Então, o meu espectro político, eu não defino, considero o mais anarquista de todos é aquele que não se define nem anarquista nem nada. É tão anárquico que nem nome tem. E anarquismo não é ausência de ordem, gente. Vão estudar anarquismo, vão ler Ayn Rand, vão escutar os outros espectros que existem, escutem o diferente.
Por mais que ele incomode, o incômodo faz a gente crescer, a dor faz a gente evoluir. Então, falei um pouco sobre um monte de coisa aqui e muito sobre política também. Então, vamos estudar, vamos evoluir, é isso que eu trago para vocês nesse momento e vamos trocar mais, sair das bolhas e aceite o outro para ser aceito, tá bom? Como eu cantava lá na minha banda Sifu Hanks lá atrás, aceite o outro para ser aceito, eu já cantava isso lá atrás, lá em 2000 e alguma coisinha, tá bom? 2001, até antes disso também. Mas é isso, gente. Acho que eu passei um pouco do que eu penso. Se vocês quiserem me definir de alguma coisa, me definam. O problema é de vocês. Se quiserem me definir como algo pejorativo, definam. Se quiserem definir como coisa boa, eu não tô nem aí para vocês. O que importa é o que eu sou dentro de mim, não o que eu me defino, porque tem tanta gente que se define de tanta coisa que não define o que essa pessoa é. Ela se define de algo e isso não define o que ela é, porque você vê que ela, eu sou católico, mas é mentiroso, mas é um traíra, mas é um ladrão, mas eu sou de esquerda, mas que se dane o povo, eu vou roubar mesmo. Mas o discurso é lindo, o discurso é lindo do padre, o discurso do frequentador da igreja, do frequentador da igreja evangélica, do frequentador de determinado partido, de determinado aspecto. O discurso é lindo, mas na hora da prática, meu amigo, vê aí, ó, vê o Lula, vê o Bolsonaro, tudo canalha. Tá falado o que eu penso. Eu não voto em canalha, eu não voto em canalha. Se você acha que eu deveria votar para mudar, você não está entendendo nada, que você tem que mudar a mentalidade sua e de quem está à tua volta. Quando você fizer isso, talvez o Brasil, a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, mude para melhor, tá bom? Pensa sobre isso. Mentalidade. Vamos evoluir.